Boa tarde a todos. Que nós possamos continuar nesse clima amoroso, gostoso, e que possamos também poder assimilar esses ensinamentos tão preciosos. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo e à reflexão do livro Nosso Lar. Eu espero que cada um de vocês tenha despertado a curiosidade para ver os capítulos e saber realmente dessas comunicações, né? A comunicação até nós. E através de Chico Xavier, é muito importante ter essas informações tão preciosas. Só para que a gente possa situar e para que a gente possa relembrar, André Luiz, esse nome fictício, né? Ele se desencarnou e ele terminou o tratamento dele após o desencarne, já na espiritualidade, e ele pôde sair do hospital, o hospital na espiritualidade, e foi morar na casa de Lísias, um enfermeiro do hospital que se tornou muito seu amigo. Lísias morava com a sua mãe e irmã numa casinha simples, mas muito bonita, com móveis quase iguais aos que temos aqui na Terra. Um piano, uma harpa, quadros maravilhosos, quer dizer, uma casa comum, como a nossa casa. Então, com o tempo, André foi conhecendo toda a cidade. Visitou as câmeras de retificação, onde eram socorridos os espíritos desequilibrados e doentes, visitou os salões verde, onde era destinada às aulas de conferências, e assim ele foi caminhando, conhecendo toda a cidade do nosso lar. E ele foi ao campo da música, onde em cada lugar havia um tipo de música diferente, e no centro era tocada a música universal e divina. Olha que maravilha! E assim André foi aprendendo que o mundo físico, esse nosso mundo aqui, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, que lá também vivem em famílias, que estuda para progredir e trabalha para evoluir. Ou seja, nós vamos desencarnar e vamos ser exatamente como somos. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar estudando, nos esforçando para evoluirmos. Então, hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 23 e 24. Esse capítulo é interessante. Saber ouvir, impressionante apelo. Ai, como é difícil ouvir, né, gente? Apesar da gente ter 2 ouvidos, a boca quer falar na frente, de toda forma. Então, essa é a nossa reflexão hoje. Então, vamos ver aqui. Aí a gente buscou lá no dicionário os verbos escutar e ouvir. Embora pareçam sinônimos quanto à função de captar tanto os sons emitidos pela fala, como os característicos de tudo que existe na natureza, possuem aspectos diferentes em nossa vida de relação, no nosso dia a dia. Enquanto escutar desperta nossa atenção para ouvir. Este último, ouvir, nos faculta entender o que escutamos. O Mestre Jesus nos fez perceber essa sutil diferença quando afirmou: ouça quem tem ouvido de ouvir. A multidão que o seguia, salvo os portadores de deficiência auditiva, efetivamente escutava o que ele dizia. Mas quantos entenderam a sua mensagem? Isto é, quantos tiveram ouvidos de ouvir? E a gente pode trazer para nós. Quantas vezes as pessoas falam conosco, a gente escuta o que elas estão falando, mas muitas vezes não entendemos. A gente até pergunta de novo: o que você quis dizer mesmo? Né? O
porque nossa cabeça já estava em outro lugar. Então, é compreensível, naquela época lá de Jesus, que houvesse a dificuldade para o entendimento, uma vez que tudo que o nazareno dizia fugia aos padrões culturais e religiosos da sociedade judaica. A escolha por disseminar a Boa Nova através de parábolas foi justamente por sentir, na linguagem simbólica, aplicada aos costumes vigentes, uma comunicação mais receptiva à compreensão. Então, Jesus trouxe as historinhas e foi contada através de parábolas. São histórias para que aquelas pessoas pudessem compreender o que ele estava falando. Então, se ouvir pressupõe entendimento daquilo que escuta, a sequência natural será a aceitação ou não da lição, da tese, da opinião, enfim, do ensinamento que está sendo exposto, gerando reflexão, troca de ideias, conversação. É o que a gente está falando aqui agora. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, e aos pouquinhos vocês vão começar a entender, se situar no livro, essas mensagens e trazer para o dia a dia. Então, um renomado escritor brasileiro, vocês devem já ouvir falar, Rubem Alves. Ele escreveu um texto que intitulou Escutatória. Leitor abusando de sua paciência, reproduzo aqui alguns trechos que não são de grande valia para a compreensão do alto significado de saber ouvir, dizia ele. Sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Escutar é complicado e sutil. Olha só o que trouxe Rubens Alves para nós. E a gente, às vezes, sente na pele isso, quando a gente quer falar com uma pessoa, a pessoa não para de falar e não quer escutar o que a gente quer dizer. Mas vamos em frente. E assim, nós voltando ao nosso tema, né? Onde nós temos lá no nosso livro, nesse item 5, dizendo o seguinte: compromisso de paz na colônia. Grande paz envolvia a colônia. E Lísias explicou o fato, dizendo que há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessa forma, o esforço da maioria se transforma numa prece perene. Daí nascerem as vibrações de paz, que tanto impressionaram André Luiz. Será que utilizamos esse método para manter a paz tão almejada numa cidade tão grande, num mundo tão corrido, ainda mais com essa tecnologia? Será que a gente usa a prece para manter essa paz interior nesses dias de hoje? Vamos pensar. Televisão em nosso lar. Olha, será que a gente pode ver novelas, repórteres, notícias? Vamos lá. Lísias sintonizou um aparelho de televisão que transmitia noticiário da emissora do Posto 2, de moradia, velha colônia de serviços, muito ligadas às zonas inferiores. Era agosto de 1939. Vamos voltar no nosso tempo, na história. Vamos ver o que aconteceu nesse ano. E a emissora apelava pela paz no planeta, informando que negras falanges da ignorância, depois de espalhar os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercavam as nações europeias, impulsionando-as às guerras. Lísias explicou que as notícias da terra eram censuradas em nosso lar.
em razão dos prejuízos que as más notícias já produziram nos habitantes da colônia, quando à época a comunicação era livre. Hoje, o quadro que vemos ser transmitido pela TV, rádios ou meios de comunicação não é diferente. Os noticiários que vendem e dão lucro a essas empresas são esses que trazem notícias ruins. É esses que querem chamar atenção, é esses que vendem as notícias. Não para a gente ficar alheio e desligar a televisão nos acontecimentos, mas para que a gente não entre nesse turbilhão, para que não entre nesse turbilhão lá no nosso lar, para que possa ser mantido a paz, para que não possa tirar da paz. Gente, não é uma coisa muito parecida com o que vivemos aqui? E com o que vivenciamos esses momentos que estamos passando? Parece que a gente está contando uma história do nosso tempo atual. Então vamos lá. Isso está no livro, hein? Relembrando que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Então, no livro, nós temos o seguinte: guerra iminente. Convite a músicas suaves que eram transmitidas pela TV, entre um e outro apelo a favor da paz. As nações haviam se nutrido de orgulho, de vaidade e egoísmo feroz. Agora experimentavam a necessidade de expelir os venenos letais, explicou Lísias a André Luiz. André questiona. Notícias dos entes queridos. Não seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsitos na Terra? Não daria isso mais tranquilidade à alma? Quem de nós não gostaria de ter uma notícia daqueles queridos que já foram? Olha o que Lísias vai falar para ele. Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está sendo caluniado? Ou ele é o caluniador? Se alguém o informasse agora que um de seus irmãos consanguíneos, hoje encarcerado como um criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo e sereno? André sorri, desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílio justo. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente ante de novos contatos com os parentes terrenos. Por isso que a gente fala que o telefone toca de lá para cá. Porque a gente lá, desencarnado, a gente precisa se preparar para saber o que a gente vai encontrar aqui. E não manter o desequilíbrio, né? Estar equilibrado. Então, dessa forma, a gente, Lísias foi muito claro para explicar para André essa importância de esperar, de se preparar, de estar preparado. Mas, Lísias, você tem um amigo encarnado? Qual seu pai não gostaria de comunicar-se com ele? Ele ficou insistindo ainda, ele estava insistindo porque ele queria saber, né? Ele tinha uma família aqui que ele deixou. Sem dúvida, respondeu ele bondosamente.
Quando merecemos essa alegria, visitamo-los em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou merecimento exigido. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação, lá em nosso lar. Olha que organização, que maravilha que é. E como que é essa comunicação? Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que se recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos, suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS, ou seja, pedindo socorro. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Será que é essa linguagem que eu estou falando? Que vocês estão ouvindo? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir de forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Então, nessa fala de Lísias aí, o que ele quis trazer para a gente? Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Um fala aqui, o outro fala de outra forma? Então, lá naquele ministério, ali, naquele momento, não estavam preparados para intercomunicar com o pensamento, para que o meu pensamento puro chegasse até o pensamento puro de cada um de vocês. Por isso a fala, por isso a forma de falar ainda, para que pudesse ser amplamente entendida e compreendida para aqueles espíritos que estavam ali, e foi isso que André verificou. Então, não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existem elevados números de espíritos, libertos de todas as limitações, mas insta considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio da sequência imperante nas leis evolutivas. Ou seja, gente, vamos desencarnar e vamos estar como estamos. Muitas vezes a gente vai pensar que está até com o corpo físico. Lembram em alguns filmes que a gente tem, aquele Ghost, ele tentando comunicar, ele tentando passar pela parede, ele pensava que ele não estava morto. Então é mais ou menos assim que a gente pode entender tudo isso que André Luiz vem nos trazer nesse livro maravilhoso. E assim, eu vou deixar para vocês essa curiosidade para o próximo capítulo de segunda-feira. Não percam!
Nós vamos encerrando as reflexões de hoje, trazendo um pouco de Rubem Alves, aonde ele dizia: para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a nossa beleza se juntam num contratempo. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade, que teimamos a não ver e nem ouvir. É tempo de renovar, se mais não fosse a nós mesmos, e assim nos tornarmos seres humanos para o bem de cada um de nós. Que Nossa Senhora esteja presente na nossa semana e que Jesus possa nos permitir ouvir e compreender todos esses ensinamentos. Graças a Deus.